Olá galera, boa noite. E aí? Vamos fazer mais um pequeno vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo de um cara muito legal, um professor de teologia bíblica, né? O professor João Cláudio Rufino. Já fiz alguns cursos com ele, fiz um curso com ele. É um cara que ensina bem, ensina pra caramba, como que se diz aqui, né? E ele vai falar um pouco sobre o Natal, também próximo do Natal. A gente celebra o Natal no dia 25 de janeiro, de dezembro. E aí vem aquelas heresias, né, dos nossos irmãos. Será que foi no dia 25? Essa data a igreja fixou? Essa data é uma data ilusória, a igreja quer enganar o povo. Jesus não nasceu no dia 25. E é interessante que o, o professor aqui, João Cláudio, ele vai utilizar as escrituras, né? Vai falar um pouco da tradição. E ele vai mostrar dentro do nascimento de João Batista que é possível cravar, né, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo e a data correta através, né, do rodízio que se fazia no templo quando o pai de João Batista, Zacarias, servia, né? Vamos ver bem direitinho o vídeo, é bem interessante para você entender que a igreja ela não inventa as coisas, né? A igreja recebeu uma tradição apostólica e ela transmite para todos nós, tá certo? Aí vamos lá, vou colocar aqui o fone de ouvido para nós acompanhar. O vídeo vai ser bem interessante. Se você quiser fazer anotações em sua casa, pega o caderninho e faça anotações que vai ser interessante. Vamos lá. O dia 25 de dezembro, como é possível a Igreja Católica Apostólica Romana estabelecer essa data? E eu já vou começar dizendo para você o seguinte: existem muitos bons argumentos, históricos inclusive, que tratam de apontar uma data como essa, 25 de dezembro, como sendo o dia do nascimento de Jesus. Agora, como faz para comprovar isso? Ou pelo menos para argumentar de uma forma sólida nessa direção? É isso que eu vou te ensinar nesse vídeo de hoje, que tem a ver com este evangelho, o evangelho de hoje. Então, fica comigo até o final desse vídeo, eu quero mostrar para você em detalhes tudo isso. Eu sou o João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia há mais de 10 anos, dando aulas para os futuros padres de diversas dioceses dentro da faculdade. Deixa aqui o seu comentário, pelo menos uma palavra de incentivo, e também se inscreva no canal, ativando o sininho para você receber as notificações. Eu estou postando muitos vídeos por esses dias aqui no canal, e isso ajuda demais. E considere se tornar membro aqui do canal. Com uma pequena contribuição você ajuda a gente a manter toda essa estrutura aqui nesta rede tão importante de formação também, claro. Aqui em Lucas, no capítulo 1, versículos de... Olha, é um canal que eu recomendo, tá certo? O canal do professor João Cláudio Rufino. Pesquisa aí no YouTube que você vai encontrar. Tem muitos seguidores, 100 e poucos mil seguidores. Se eu não estou enganado, tem muitos seguidores. Um cara que ensina bastante uma teologia que não é tão difícil. Ele ensina de uma maneira bem fácil, né? Para a gente aprender teologia bíblica católica, né? 5 a 25, nós encontramos o texto no qual há um anúncio do nascimento feito pelo Gabriel a Zacarias sobre o nascimento de João Batista. Sim, é aí onde começa toda a argumentação. Vamos lá. Primeiro, vamos olhar para as passagens bíblicas que fundamentam que Jesus pode ter sim nascido nesta época do dia 25 de dezembro. Em primeiro lugar, em Lucas capítulo 1, versículo 5, nós temos a informação de que Zacarias era um sacerdote e que ele era do turno de Abias, ou como essa tradução está aí, o grupo de Abias. Bom, o que isso significa? Já vou te mostrar. Olhando para 1 Crônicas, do capítulo 24, dos versículos 1 a 6, é dito que Davi organizou os turnos dos sacerdotes e eles foram divididos por classes segundo o serviço deles. Esse detalhe é muito importante. Isso vai aparecer também lá no versículo 10 do capítulo 24, onde nós temos a informação que eram 24 turnos de sacerdotes ou grupos de sacerdotes. Cada um desses grupos servia 2 vezes ao ano. No caso aqui, Abias era a 8ª turma e cada um desses turnos servia 2 vezes ao ano.
Existe confirmação desse dado fora das Escrituras? Nós encontramos isso em documentos extra-bíblicos, sobretudo falando a respeito da época de Jesus? A resposta é sim. Flávio Josefo escreve por volta do ano 93 depois de Cristo uma obra chamada Antiguidades Judaicas ou Antiguidade dos Judeus, e nesta referência ele confirma justamente isso, que haviam 24 turnos sacerdotais e cada um dos turnos servia, portanto, durante o ano. E aí nós temos também um calendário que mostra os turnos desses sacerdotes. Lá nos manuscritos do Mar Morto, tão famosos, encontrados somente lá no século XX, em meados do século XX, nós temos diversos manuscritos, e esse que você está vendo aí na sua tela é parte do 4Q320, tá? E lá no 4Q321, ambos são manuscritos onde nós encontramos referência ao calendário utilizado por esses sacerdotes. Como é que funcionava esse calendário? Nós temos que entender que o calendário judaico era diferente do calendário que nós temos hoje. Aqui, para você ter uma ideia, nesta roda, nós temos na parte externa o calendário judaico com os nomes dos meses em hebraico. Tá? E no meio nós temos aquilo que seria o nosso calendário com os nomes dos meses para nós atualmente. Neste caso, o serviço de Zacarias, porque era do turno de Abias, podia acontecer justamente aí, nesse mês judaico, que corresponde para nós entre outubro e novembro. E aí vem o dado interessante. Se ele serviu aí, o anjo faz o anúncio do nascimento de João Batista por volta de outubro. E aí que vem o detalhe. De acordo com Lucas, capítulo 1, versículo 26, o anjo Gabriel aparece no 6º mês da gravidez de Isabel para Maria. E aí vem o grande detalhe. Se nós contarmos de outubro, nós chegaremos ao mês de março, o 6º mês. E neste caso, é interessante o fato de que a própria igreja vai celebrar a anunciação do anjo Gabriel a Maria numa festa litúrgica no dia 25 de março. Eu não sei se você sabia disso, mas é muito interessante saber. E aí, se nós iniciarmos a contagem, nós vamos chegar aos seguintes detalhes. É, portanto, a visita de Maria a Isabel, uma visita que vai acontecer por volta do 6º mês desse momento de gravidez de Isabel. E se nós contarmos os meses, de março até abril, daria um mês. Conta comigo agora. Um mês, 2 meses em maio, 3 meses em junho, 4 meses em julho, 5 meses em agosto, 6 meses da gravidez de Maria em setembro, 7 meses da gravidez de Maria em outubro, 8 meses de gravidez de Maria em novembro e 9 meses, portanto, em dezembro. Olha que coisa espetacular. Portanto, neste caso, há uma probabilidade muito grande de Jesus ter nascido efetivamente aí, neste período. Portanto, olhando para as Escrituras, Antigo e Novo Testamento, olhando para informações extrabíblicas, lá nos manuscritos do Mar Morto, e também Flávio Josefo, nós temos uma probabilidade alta de confirmar que Jesus nasce em dezembro, mais tardar em janeiro, portanto, ali, neste período. Percebe? A Igreja Católica, ela não vai afirmar datas assim aleatoriamente, ela se baseia em dados concretos. Daí que eu quero dizer, confie na Igreja Católica Apostólica Romana. É importante que você entenda isso e celebre o seu Natal de uma maneira leve, feliz, tranquila, que você está indo pelo caminho certo. É o dia 25 de dezembro. Como é possível a Igreja Católica... Olha, vocês prestaram atenção que os dados, se a gente for pegar a escritura aqui, como o professor Cláudio nos colocou para nós, João Cláudio, no capítulo 1, verso 5 de São Lucas, vai dizer: nos tempos do rei Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias, sua mulher descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor.
É interessante que dentro desse contexto aqui, aí do verso 8 em diante, vai ter a anunciação do anjo Gabriel a Zacarias, né? Dentro dos estudos do professor João Cláudio, esse evento foi em outubro, né? Em outubro. Quando chega-se no mesmo capítulo 21, melhor dizendo, no mesmo capítulo 1 de Lucas, no verso 26, a própria escritura vai dizer que houve 6 meses, do verso 5, houve-se 6 meses para frente até chegar ao verso 26. Né? Todo esse complemento aqui, do verso 5 até o 25, houve-se 6 meses de diferença para chegar no verso 26. Porque aqui vai dizer, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E é interessante que no final do diálogo, né, se vocês for prestarem atenção, no verso 36 desse diálogo de Nossa Senhora com o anjo Gabriel, no verso 36 vai dizer, também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril. Repara só, ele começa afirmando, o próprio Lucas, no verso 26, que no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus. 6º mês de quê? Da gravidez de Isabel, que foi concluída essa informação no verso 36. Começou no 26, terminou no 36, né? E ele vai concluir que Isabel era estéril, mas porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Quer dizer que juntando essa questão aí de outubro, a anunciação do anjo a Zacarias sobre o nascimento de João Batista, com mais 6 meses para frente, vem a anunciação do anjo à Virgem Maria, anunciando a vinda do Verbo, a encarnação do Verbo encarnado. E aí, contando-se 6 meses para frente de outubro, vai chegar em março, aí faz-se uma conta de março para completar os 9 meses da Virgem Maria, vai terminar em cima de dezembro. Se passar janeiro, mas em cima de dezembro, o cálculo ele se torna um cálculo, pode-se dizer assim, quase que perfeito, né? Aí os irmãos protestantes eles ficam bravos, eles dizem que a igreja inventa datas, que a igreja faz isso, faz aquilo, mas repare que até o Flávio Joséfo, né, aquele historiador judeu que tem um livro gigante, né, tem mais de 2.000 folhas, né, tem um colega meu que tem, um professor Rubem, né, e ele já leu, que narra toda a história do povo judeu, né, com um livro que conta as tradições judaicas, que fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, apesar dele não crer que Cristo foi de fato o Messias enviado por Deus, mas ele narra todo o evento também, né, dali da chegada de Jesus, e ele também vai falar algo sobre essa data, né? É bem interessante. Sigam o canal do professor João Cláudio Rufino, é um canal muito, pode ser assim, capacitado para vocês aprenderem muito sobre teologia, uma teologia fácil, como ele está explicando aqui, né? Um cara bem capacitado, né? Olha, curtam esse vídeo, se inscreva no canal. Vocês prestem atenção que quando for no dia 25, né? Esse vídeo aqui tá faltando 2 dias, né? Para chegar ao dia 25. Quando chegar no dia 25, né? Faltam 3 dias. Os irmãos protestantes eles vão ficar doidinhos, né? E vão começar a inventar conversa, falar sobre a questão da data, né? Dizer que é uma data mentirosa. Vocês mostrem esse vídeo aí para eles, eles vão ter que cair do queixo, porque eles só têm a boca deles e a falácia, né? A gente vamos com dados, com documentações, para mostrar que de fato foi ali em dezembro que nasceu o Filho de Deus, né? Nesse mês de dezembro. E para nós católicos, nós sabemos que não é uma simples data, mas é a segunda data mais importante no calendário da nossa Igreja Católica, né? A primeira é a Páscoa, a segunda é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E que salve a Maria e que viva Cristo Rei. Compartilhe esse vídeo, vá, e se inscreva no canal.